Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Sinara. Eu sou Fábio, Nós temos 21 anos de casado temos 2 filhos. e somos da paróquia São José de Bodocó. Nós somos convidados a refletir um pouquinho sobre o sexto tema da Semana Nacional da Família, que é família e compromisso com a vida. Vida. Então, a vida, ela nasce dentro de uma família. Então, Deus nos dá este compromisso de gerar, criar, educar até o final da vida, até a morte natural. Então, nós temos que ter esse compromisso como cristão. Então, esse dom é um bem mais precioso que a gente tem e nós devemos amar a vida. Nós devemos valorizar a nossa vida e a vida do próximo. E Deus também criou nós, seres humanos, e todo o universo, toda a criação, e colocou em harmonia. Então ele disse ao ser humano para ajudar a criar essa criação e também a vida de uns e de outros. Partindo desse pressuposto, nós vamos fazer a leitura da palavra do Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 10, (27, 25 a 37). Proclamação do Evangelho de São Lucas. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus então respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa parábola, Jesus colocou uma coisa muito importante para que a gente possa refletir, que é o cuidado com o próximo. Como o Sinara falou, Deus nos deu o dom da vida para que a gente cuide, para que a gente eduque, para que a gente fortaleça a nossa família. Mas Deus também nos colocou uma responsabilidade muito grande, que é cuidar do nosso próximo. E Jesus trata isso nessa parábola de uma maneira fantástica, com toda a sabedoria que ele tinha, e coloca para um mestre da lei essa situação de um homem que foi assaltado, espancado e estava quase morto. E o sacerdote,
e um levita, que era um homem da lei, passaram por ele e não tiveram compaixão. E aí vem a figura do samaritano. Na época de Jesus, os samaritanos não eram vistos como pessoas importantes. Mas esse samaritano teve compaixão, cuidou do homem ferido, levou a uma pensão e pagou para que cuidassem dele. Aí Jesus pergunta: quem é próximo? Quem é o próximo desse homem? O samaritano. Claro. Então Jesus coloca nessa situação para que nós fiquemos do lado desse homem. Sejamos nós os samaritanos, né? Que a gente tenha essa responsabilidade social de cuidar do nosso próximo. Então a gente percebe nas palavras de Jesus que ele deixa essa situação para que a gente possa discernir, para que a gente possa trabalhar em cima disso. E quando a gente pensa em cuidar do próximo, a gente lembra logo do mais pobre, a gente lembra logo do doente, do idoso, da criança, do abandonado. E esse tema foi tratado sabiamente na campanha da fraternidade desse ano 2020, né? Que trazia como tema: viu, teve compaixão e cuidou dele. E lembrava, fazia uma alusão à Santa Dulce dos Pobres, a baiana que cuidou dos pobres em Salvador e que hoje é santa. Trazia essa mensagem na campanha da fraternidade para que a gente tenha essa observação social. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente é levado a refletir que o outro é fraco em alguma situação. E a gente esquece que tem muitas pessoas abastadas financeiramente, de poder, abastadas de uma situação social estável, social e econômica, e muitas vezes essa pessoa é pobre. Ela é pobre de Deus. Ela não traz Deus no seu coração, ela não tem fé. E a gente também precisa olhar para essas pessoas, né? A gente precisa ter um olhar, de Jesus Cristo, um olhar desse samaritano, como Jesus nos fala. Cuidar do nosso próximo não é fácil. Cuidar da nossa família é obrigação e é muito mais fácil. Cuidar do próximo é difícil, porque a gente tem uma barreira, a gente coloca sempre uma barreira entre nós e o nosso próximo. Então, meus irmãos, que a partir de agora a gente reflita um pouco e a gente trate o próximo como próximo, né? A gente não dê a volta, a gente não passe pelo lado e a gente sempre seja como esse samaritano. Que a gente possa, a partir dessa reflexão, fazer um exame de consciência e observar se a gente está realmente sendo esse samaritano e fazendo a vontade de Jesus Cristo, né? E não esquecer de todos os dias a gente tem a vida para agradecer. Isso. A gente tem o dom da vida para agradecer. Então vamos refletir numa mensagem que eu achei muito bonita e pensei em trazer aqui para vocês. Que a sabedoria de Deus nos instrua, que os olhos de Deus nos vigiem, que os ouvidos de Deus nos ouçam, que a palavra de Deus nos fale suavemente, que as mãos de Deus nos defendam e nos protejam. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Fique com Deus.